parte lá do grupo, né, de estudos aqui do Ifá-Calê. Eu sou Fabíola, né, alguns já me conhecem, para quem vai cair de paraquedas aqui, a gente hoje vai falar de Ifá, de Yami, da Grande Mãe, né, dentro da cosmovisão da nossa família de Ifá, ou do Lefá Mobaye, tá? Então hoje o Boni Ifá-Calê hoje vai falar com a gente um pouquinho. Eu já trouxe aqui um testamento aqui, um testamento aqui pra gente começar a estudar um pouquinho, e a gente vai estar sempre se reunindo aqui, tirando as dúvidas do nosso grupo de estudos, onde a gente fala sobre Ifá e aprende juntos lá, beleza? Ah, ele tá com a barba rosa ainda, não saiu, porque ele é babalaô, ele é ojubona, né? Ele é pai do santo, né? Não, pai, santo não tem pai, eu odeio esse termo. Mas ele também é pai de meninas, e as meninas esse final de semana pegaram ele pra Cristo. Maquiaram, pintaram o cabelo, a barba de rosa ficou uma gracinha. Mas agora a gente vai falar com ojubona e Ifá-Calê. Axé, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Então tá, né? A pessoa não se apresenta, né? Então vamos lá, a gente vai começar aqui com a pergunta. Deixa eu ver quem tá aqui. Ô, Sérgio. Com a pergunta da Ana. Ana, um beijo. Ana, querida, irmã, amiga. Bom, a Ana fez algumas perguntas, vamos lá. Ela perguntou aqui qual que é a importância de Yami. A gente vai falar sobre Yami, conforme diz aí na miniatura do nosso vídeo, tá? Yami, quem é Yami, né? Essa grande mãe. Quem é Yami no culto Yorubá? Primeiramente, dar boa noite, né, a todos. E agradecer a oportunidade, agradecer ao seu espaço também. Agradecer ao canal Vozes da Sacerdotisa, então, que esse canal possa servir como canal de bênçãos e elogiar o seu trabalho, que está alcançando muita consciência e servindo como, de fato, uma voz para ajudar, auxiliar, conduzir, despertar, trabalhar fraternalmente inúmeros irmãos e irmãs que estão aí em busca de auxílio. Então, Yomojubá e Baxé, reverenciamos, saudamos, né, a sua força, a sua magia, e que seja cada vez mais próspero, né? E qual a importância de Yami no culto Yorubá? A importância de Yami não é apenas no culto Yorubá. Devemos lembrar que não é só o grupo Yorubá que tem uma relação, né, com ancestralidade, com ancestral divinizado, que tem uma relação com a terra, uma relação espiritual em torno da terra. Então, na África, são várias etnias, vários grupos que têm uma relação espiritualizada com a terra. Tá? Temos os Ewefon, temos os Banto, temos ao longo do continente várias culturas que têm essa relação com a terra. E quando nós falamos de uma relação espiritual com a terra, é de fato viver uma vida dentro de um propósito evolutivo, reconhecendo que aqui nós somos espíritos transitando na matéria e que toda essa relação nesse plano alcança uma dimensão espiritual, alcança um plano que está fora daqui. Então, qual a importância do culto de Yami para o culto em geral, para o culto ancestral? Aí seria uma pergunta mais assertiva, né? Para o culto que se tem a Vodum, que se tem Nkice, que se tem a Orixá. Então, a importância de Yami Desculpa. Isso é partindo do princípio de que Yami é o próprio princípio de toda espiritualidade, dentro da nossa visão, certo? Então. Se Yami é um princípio energético, né? Quando a gente fala Yami é Deus, e Yami é cabaça, já começou, né, gente? É a cabaça que gerou a vida. Então, dentro da nossa cosmovisão, Yami é Deus. Então, eu ia chegar lá, né? Yami, Mas, não vou nem responder. Não, não, vai. É só para entender isso, né? Então, a importância do culto não? Aonde se tem um culto ancestral
uma ancestralidade divinizada, um princípio espiritual em torno da Terra, ali a referência, o centro dessa energia se dá em torno desse sagrado feminino, desse princípio feminino. Tá? Podemos especificar, por exemplo, a importância de Yaodua, ou seja, né? Em torno dessa cabaça, Yaodua, em torno dessa energia que nós temos todo um núcleo, uma matriz, toda uma matriz que todos os saberes humanos e ancestrais estão para repactuar com esse núcleo, né? Estão para transcender dentro dessa cabaça. Os próprios mitos de Fá narram a Terra como uma grande cabaça, né? Os próprios mitos de Fá falam que todos nós aqui estamos dentro de uma grande cabaça, dentro de um grande útero. Então, uma vez que nós estamos dentro desse grande útero, desse grande ventre, né? Se há vida nesse ventre, essa vida está sendo gerada, doada por esse caráter feminino, divinizado. Então o Yami está presente em tudo, em absolutamente tudo. Independente se é culto a Egungun, se é culto a Orixá, se é culto a Enkice, se tem uma energia ali sendo manifestada, a origem dessa energia está ligada a Yami. A Yami. Então, a importância do culto de Yami no culto Yorubá é toda, porque ela é o próprio princípio, né? É o princípio. Ela é o princípio, é um princípio gerador, né, dessa conexão, certo? Certo. Então, não tem como, dentro da visão Yorubá e Fá, da nossa cosmovisão, não tem como o culto em si, a Ori, a espiritualidade, sem passar por Yami. Não tem. Certo? Não tem. Então, é vital. Inclusive, os diversos cultos de cada respectivo orixá tem ali a sua relação com Yami. A sociedade dos caçadores, Egbel Odé, tem lá a sua referência com Yami. Né? O culto ligado a Dan, ao Xumaré, no caso Yorubá, mas Dan, no caso Vodun, tem lá a sua relação com Yami. Certo. O culto Xangô tem lá a sua relação com Yami. E cada um dentro da sua cosmogonia, dentro dos seus conjuntos de crenças, dos seus conjuntos culturais, dentro da sua sociologia, da sua antropologia, cada um na sua especificidade. Ou seja, foi a alusão que fizemos aqui do kombucha, né? Exatamente. Uma célula-mãe que se difunde dentro de várias especificações, que se desdobra, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso aí mesmo, é de vital importância. Exatamente. Pode passar para uma outra pergunta? Que até essa daqui explica, tá dentro dessa. Ainda da Ana, de maneira simples, como podemos iniciar o culto a Yami? Então, como cultuamos Yami? De maneira simples, entendendo que eu vou falar aqui, talvez não fique muito claro para quem já é acostumado a viver religião. Tá? Para quem não é acostumado, para quem já é acostumado a viver religião, talvez não fique claro o que eu vou dizer aqui. Porque as pessoas levam o culto a Yami sempre naquela ideia de algum rito específico, né? Mas, de maneira mais simples possível, como cultuar Yami, como iniciar o culto a Yami? Se relacionando com princípios. E de que princípios estamos falando? E quando nós falamos de princípios, é de entender o movimento das energias, o movimento das serpentes ocultas. Se, por exemplo, se eu vou preparar um Oxeifá, uma celebração que é bem... uma celebração ritual com Ifá que ela deve acontecer de tempos em tempos. Né? Oxeifá é a manutenção também. A manutenção e alimentação. Se eu vou fazer o meu Oxeifá, todo o movimento energético que está no oculto ali tem uma relação profunda com Yami. Né? Se eu vou dar
Vou preparar uma dimu, uma oferenda que é capaz de transformar caminhos, uma oferenda que é capaz de estabelecer caminhos. Né? Ali tem a energia de Yami. Então, se eu entendo qual é a função de cada elemento, se eu entendo claramente qual é o meu propósito ali, qual a minha intenção, qual é a minha declaração, ali, de forma muito simples, eu já estou entendendo o meu movimento junto a Yami. Entende? Porque Yami é tal qual aquilo que a minha consciência é capaz de manifestar. Mas a minha consciência interagindo a partir do meu eu, do meu mais profundo ser. Entende? É aquela intenção que eu não tenho como dissimular. Então, é a partir desse princípio que a mim vai se relacionar. É a intenção em si, né? A intenção vou fazer genuína. Vou fazer um movimento com Ogum. E de Agora, que maneira ali eu acabo prestando um culto a Yami, porque se Yami é um princípio, ela está dentro de um movimento a qualquer outra energia, entre deidade, certo? É importante esclarecer que a intenção que nós estamos falando aqui é diferente da declaração, sabe, consciente, aquela declaração que nós estamos achando que estamos fazendo para o universo. Até porque a gente está falando de princípios. Então é necessário saber o que se está fazendo para além só da intenção. Porque quando falamos de intenção dentro dessa relação mais profunda, é a intenção que parte genuinamente da nossa essência. Sim. Que não temos como manipular. Sim. Então isso tem que ficar muito bem claro também aqui, porque é aí que mora o perigo em si querer se relacionar diretamente com um princípio que é tão imparcial quanto em Yami. Vamos lá. Mas a pergunta que não quer calar, né? De maneira simples. De maneira simples. Como eu me relaciono diariamente com o Yami, entendendo que Yami é esse princípio que gerou a vida. Quem ninguém explica, Deus. Tem até uma música assim, né? A gente não explica muito bem, a gente consegue entender, mas no dia a dia, né? De forma simples. Então, como eu começo a cultuar Yami? No Odu Oshereku fala que o Batalá, ao criar cada ser humano, criou também uma árvore. Então aprenda a conversar com as árvores da maneira correta. Aí já é um princípio bem tranquilo. Isso não é uma metáfora, né? Não é uma metáfora. É, quando você passa na rua e vê uns doidos abraçando assim a árvore, eles estão conversando com Yami, né? E aprenda a reconhecer também. E não apenas a reconhecer. Aprenda a se reconhecer em cada árvore. É isso. Ainda da Ana. Tem algum oriki para se conectar com as grandes mães, com essa grande mãe, com partículas dessa grande mãe que falam ali mais particularmente comigo? Tem vários. Tem vários orikis. Tem oriki a partir do Odu Osameji. Tem oriki a partir do Odu Obeionu. Tem oriki a partir do Odu Oshereku. Oriki a partir do Odu Osherturá. Tem vários. Mas lá no grupo, aquele exercício do copo de água, né? Também. É um oriki para reconexão com o Yami, das mulheres, né? Repetindo, e ele mesmo que criou dentro de um conhecimento. Então já tem um lá. Dá pra gente passar aqui? Eu vou trazer um orim, né? Um orim que evoca a prosperidade. Lembrando que falar de Yami tem várias faces para se alcançar e se relacionar com essa energia. Então vou falar de um oriki que evoca a prosperidade, certo? Orinha Jexalunga Ainu Je Posu Sabeu para mi sundé Axé Orim Obassim Orim Ajexalunga Ainu Je Posu Sabeu para mi sundé Axé Orim Obassim. Então, que lindo! Esse Orim, um cântico sagrado, né? Evoca
a grandeza de Ami através de Agê Xalungá. E é uma reverência? É uma reverência. É uma reverência não? que chama por prosperidade. Falando... Então a gente pode fixar depois nos comentários quando a live encerrar. Então para você que vai, daqui a, quando a live encerrar, aí a gente vai digitar ele aqui e é para cantar em Yorubá, tá? Orim Agê Xalungá e não Jepossum, né? Trazemos a riqueza lá da profundeza, aquele vulcão oceânico, sabe? Trazemos aquela que traz a riqueza lá da origem, né? Axé Orim Obassim, o Orim que é cantado para celebrar aos reis, né? Então é com essa grandeza que nós nos percebemos e pactuamos com Yami Oxalungá nessa condição de Agê Xalungá. Axé, lindo. E por que pessoas têm, do candomblé principalmente, né, pergunta da Ana ainda, tem um certo medo de pronunciar até Yami, né, esse nome, então, Yami, por que é tão temido, ainda é um tabu? Olha, tem muitos sacerdotes de Fá que quando fazem menção a vários sacerdotes de candomblé, fazem menção como se os sacerdotes fizessem isso por ignorância. E eu mesmo já fui desse time, sabe? Mas não é não. Nós devemos muito respeito aos sacerdotes de candomblé. Estou falando de sacerdote, não estou falando de oba-oba, sabe? Não estou falando de moleques, né? E de molecas. Estou falando de oba-oba, de saindo fora desses oba-oba. Então estou falando de sacerdote, sacerdotisa. Então, os sacerdotes mesmo, as sacerdotisas mesmo, eles são muito temerosos com a sua palavra, porque eles sabem do ofó que eles carregam, do peso, da palavra, do tó, daquilo que a palavra deles representam. Então, como guardiões que eles são, eles criavam seus sistemas para manter um respeito e muitas vezes criar um medo mesmo, para que as pessoas ignorantes, ingênuas, não pronunciassem determinadas energias. E uma vez que eu falo no nome, eu evoco, uma vez que eu sou iniciado, uma vez que eu como iniciado, guardião, eu falo, eu evoco, eu ativo. Sim. Então esses sacerdotes assim agiam para evitar a profanação de nomes que são tão sagrados. E hoje, nesse mundo de internet, principalmente, as pessoas usam determinados termos como se fossem um feijão com arroz ali, usual. E tem palavras que não, devem ser respeitadas, guardadas, zeladas, pela profundidade conceitual, filosófica, energética que elas são, que elas representam. Então, o medo, no meu ver, eu estou falando por mim, Facalê, o medo desses sacerdotes que sabiam o que estavam fazendo era pela preservação, uma vez que a cultura é oral, a tradição oral. E haveria um momento certo daquele neófito, daquele aprendiz, dominar conceitualmente, energeticamente, os mistérios dessa palavra. Né? E muitos sacerdotes partiam, faziam sua transição para o Orum, sem passar esses mistérios. Por quê? Porque os iniciados não despertavam e não permitiam, a partir das suas próprias consciências, receber esses ensinamentos como legados. Mas esses sacerdotes, eles tinham esse conhecimento sobre Yami? Inicialmente, sim. Sim, do candomblé? Sim, porque... Mas não passavam por conta de todo esse contexto apresentado aqui por você? Porque o próprio rito de transformar aquele nófito num ebom, no irmão mais velho, alguém que passou pelo processo, pelos estágios de iniciação, e esse ebom, esse irmão mais velho, ou irmã mais velha, podendo adquirir um cargo, um oê, como Babaloxá, Yaloxá, como... Enfim, esse rito em si, dentro dos mistérios, em algumas casas chamado de Daxé, em outras casas chamado por outros nomes, mas dentro dos mistérios dessa transição de um neófito para um sacerdote... Ele recebeu essa iniciação. Ele passa pelos mistérios que
é fato. Mas ele passa consciente. Vai evocar conscientemente essa relação com Yami. Quando a pessoa recebe a sua chamada cuia, né? O que é a cuia? É a cabaça. É a cabaça com todos os elementos, tudo aquilo que vai outorgá-lo alguém competente, apto, para movimentar essa cuia, essa cabaça. E o que a cabaça é? Então, ele renasce, passa por todo um processo de transformação e de evolução, de aprendizado, para poder receber essa cabaça, pactuar com a cabaça. E esse receio não é só dos sacerdotes do candomblé, né? Porque tem famílias de Ifá também que tem bastante receio, né? De trabalhar com essa energia, né? O que é bastante curioso. A grande confusão que se faz né, de transformar a palavra Yami em um termo genérico. Não é. Yami é a grande mãe, beleza. Yami. Mas aí tem formas e formas e formas de se trabalhar essa energia de Yami. Muitas vezes eu comento com as pessoas, né, que eu faço iniciação no feminino e as pessoas acham automaticamente que eu faço iniciação em Yami Xorongá. Sim. Diretamente na heresia, né? Tem medo. E fala que é heresia. Heresia, não se inicia em Yami. E aí, porra, eu nem paro para explicar. Dentro de cada energia particular e pessoal de cada ori, né, é que a gente vai encontrar qual energia para ser desdobrada e trabalhada ali, né? Muitas vezes a gente não tem nem gabarito, competência para se iniciar em todas as formas. A gente se especializa em uma. Sim. Né? Mas quando falamos, por exemplo, né, Yami é um culto específico. Sim. Que, de fato, os processos são totalmente à parte. Não tem um processo ali que... Yami é uma coisa, né? Yami é, né? Oxum, que tem uma relação muito profunda a partir de Oxum. Então, quando a gente tem um assentamento, preciso assentar Oxum no meu caminho, eu estou assentando a energia de Yami, certo? Sim, sim. É uma energia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês vão entrando aqui, eu não tenho como falar. Agora, obviamente, a forma que eu evoco e assento uma energia, ela, obviamente, vai ser muito específica, porque a forma que eu evoco, que eu assento, ela vai ser correspondente àquilo que a minha consciência compreende. Sim. Então... E respeitando princípios, então, né? Não vai ser todo e qualquer assentamento de Oxum que eu vou estar ali numa relação mais plena com Yami. Sim. Tem esses detalhes. Vai de acordo com o próprio Ori, né? Não é só Ori. Aí é onde vem de ordem para ordem. Né? Oxum é uma palavra muito extensa. É um dos maiores cultos do mundo, a nível de orixá. Né? Oxum, na santeria, né? Na santeria cubana é uma coisa. Oxum no candomblé Vodum, no candomblé Vodum é outra coisa, no candomblé Queto é outra coisa. Oxum, Ixexê, Labá é outra coisa. Não estou falando que o orixá seja diferente, mas aquela partícula energética que se trabalha ali muda radicalmente conforme aquela cultura local. Interessante. Né? Então isso é a grandeza de um orixá, como a água. Que e quais os cuidados que a gente deve ter quando a gente começa a cultuar Yami, com essa consciência de princípios, né? O fogo tá ali para quê? Para queimar. Então, princípios. Tendo essa consciência, quais os cuidados que a gente precisa ter? De não estampar uma panela que não dê conta de mexer. Né? Então, ligar a panela de pressão e não saber o ponto certo, o tempo. Por quê, né? Yami, vamos imaginar... Como é que eu vou explicar? Tem várias formas de se desdobrar essa energia. Então, Yami é o núcleo. Então, tem várias formas de você se relacionar com esse núcleo. Então, seguramente, você vai mexendo ali com a casquinha do ovo. Você vai ficando mais preparado, vai mexendo ali com a clara do ovo, com a clara. Você vai mexendo ali com a pelinha da gema, vai chegando na gema. Então, ou seja, se há uma relação que ela é estabelecida por uma série de requisitos, como princípios, como intenção genuína, ou seja, eu tenho que aprimorar o meu caráter, né? E a minha essência
para se relacionar também, é isso? É também porque na verdade, o que eu estou explicando aqui, né, existe um processo chamado Igberê, que eu botei aí no grupo, né, o grupo que as pessoas fazem parte, Igberê. A relação com Yami é essencialmente através do Igberê, por mais que se tenham ritos e ritos, mas é essencialmente através do Igberê. Se eu inicio em Ogum, meu orixá, Patacuri orixá, Ogunhê. Se eu me inicio em Ogum e não passo pelo Iberê, meu Ori ainda está bloqueado, ainda está bloqueando a minha relação com Ogum. E naturalmente eu não posso avançar em etapas com Yami. E nesse bloqueio, eu tenho ali a energia de Yami totalmente embargada. É aí que começam, né, os atrapalhos e os medos, né? E aí, eu passo pela obrigação de 1 ano, de 3, de 5, eu vou fortalecendo, trabalhando o axé ritualisticamente. Mas a minha consciência vai entrando em colapso. Vai entrando em colapso. Por que vai entrando em colapso? Porque eu não estou fazendo da minha vida um rito de passagem adequado para a minha consciência amadurecer, transcender. E aí, por mais que eu avance, posso até pegar cargo, fazer as últimas obrigações, mas se a minha consciência ainda está representando uma essência embargada, bloqueada, e a mim não vai me validar, e a mim não me outorgou sacerdotalmente, humanamente falando, espiritualmente, então eu posso ser aqui na matéria, mas lá no Orum, ainda tem que amassar o barro, né? Eu ainda sou um aprendizinho. Uma criancinha do bem pequena. Do Aiaiô. Não aprendi nada. E aí é onde a magia pode até fazer efeito para o outro. Mas para mim ela fica anulada. Ou seja, eu sou um sacerdote cheio de diplomas, de iniciações, já fiz MBA, já fiz a pós-graduação, o doutorado, mas eu ainda não atingi essa camada porque ela tem a ver, né, com algo que está aqui dentro e aqui profundamente que eu preciso desembargar para lidar com tal energia, né? Não é uma casca, não é um diploma, não é um rótulo sacerdotal. É por isso que a gente vê muitos sacerdotes, até nós também já estamos e podemos estar dentro dessa condição de por que o seu axé serve para cá e não serve para você, né? Possivelmente por conta disso. Então, por isso que todas as obrigações que eu conheço, que eu participei de orixá, de ancestral, a partir da filosofia de Fá, todas têm a chamada jura, né? O chamado juramento, que a pessoa vai lá no momento certo, faz o juramento. Essa parte, dando uma dica, né, preciosa, essa parte é sem tirar e nem pôr, é o momento que se busca ali no segredo, no Kutitó, no chamado mistério, essa pactuação com Yami, em Mulher Agbá, a pactuação com Yami. E isso acontece... E essa jura engloba o que exatamente? Se eu estou me iniciando em algum, tem esse momento específico da iniciação. Mas essa pactuação é sobre o quê? Se eu estou me iniciando em qualquer orixá que seja, qualquer força, tem esse momento específico da pactuação. E qual pactuação é? Aí eu não posso contar. Entende? Mas tem ali a parte do segredo, do juramento. E esse juramento é pactuando com a energia de Yami. Certo. Sem tirar nem pôr, independente de qual seja o culto. Ou seja, tem a presença de Yami em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Então é vital, né? A importância de se desenvolver essa consciência. Se eu estou trabalhando a espiritualidade, eu estou alcançando a energia de Yami, eu preciso ter consciência, né? Porque senão eu vou transgredir toda uma energia que passa por mim. E muitas vezes, essa pactuação, aí que está o perigo. Essa pactuação, ela parte, não é nem necessariamente pelo neófito. Essa pactuação parte diretamente pelo sacerdote, ou pela sacerdotisa, pelo iniciador. Então, às vezes, o neófito ele não tem ciência de que ele está pactuando isso? Porque o Orô, que vai no Ori, né, no processo de Bori, que o
sacerdote masca ali o obi, prepara todo o ofó, a medicina, sela no orelha da pessoa, depois o Oxu, que vai ali ligando, fazendo a ligação entre a pessoa e o orixá, ali tem a pactuação, tem o ofó do sacerdote, e ditando os preceitos que aquele iniciado vai precisar aprender sozinho. Mas o iniciado no tem, seu rito, tem noção, certo? Com total noção, no seu rito de Iberê. Então, o rito de Iberê é imposto pelo sacerdote, ou fortalecido pelo sacerdote, com segredo, secretamente. Certo. E aí aquela consciência, muitas vezes, vai ser desafiada a descobrir por si aquele caminho. Ou seja, quem mais é dado, mais é cobrado, né? E aí, os segredos desses antigos, os antigos faziam isso, com o Oxu, com os fundamentos que ele tinha. Aí eu vou lá, me inicio, né? Porque isso tá muito na moda, né? Há um tempo já. Vou lá, vou me iniciar, porque tá todo mundo fazendo, porque eu quero saber, eu quero ficar empoderado, eu quero me iniciar aqui, ali. É um treco que vicia. E aí você não trata a essência, você não trata o caráter. Por isso e aí acabou, vai tudo pelo ralo. Por isso que é muito importante se escolher bem o tipo de axé, o tipo de casa que você vai entrar. Porque a vinculação que acontece isso é muito sério. Não é só a partir de você. A vinculação que acontece é a do sacerdote junto à sua egrégora pessoal, junto ao seu ebé, junto ao seu orixá pessoal. E o orixá cata isso. O orixá cata isso. Porque são princípios, né? Estabelecidos e combinados ali, pactuados. Então a espiritualidade respeita princípios, né? Claro. Leis. E hoje as pessoas entram e saem, mudam de sacerdote, mudam de pai de santo, de mãe de santo, entram e saem numa... Ou seja, você fica todo desfragmentado, né? Todo influenciado pela energia de cada casa que você passou, né? Pela mão de cada sacerdote, e aí você caga a sua vida toda espiritual e você sequer tem noção disso, né? Enfim, vamos lembrar, hein? A gente nunca pode falar mal, né, da casa de axé que a gente passou, porque energeticamente estamos vinculados e temos que aprender, toda vez que a gente for movimentar a espiritualidade, reverenciar a ancestralidade ligada a essa ebé. Isso é muito importante, viu? Princípio, né? E tem uma saudação pra gente evocar todo dia ali no nosso momento, Yami. Igual quando a gente amanhece aqui, a gente abre a janela e eu já reverencio Yami. Né? Eu batalar é uma praxe minha, uma prática minha, eu não aprendi em nenhuma casa, que eu não tenho vícios por nunca ter frequentado lugares desse tipo. Mas tem uma saudação que a gente possa reverenciar Yami? Oreieo. Oreieo. Oyesiebomi. Oyesiebomi. Oreieo, né? Que eu possa fazer amizade, que eu possa atrair as bênçãos como amizade, né? Daquela que é reverenciável, né? Oreieo, né? Oresiebo. Igbo, Oebo, Mi, né? E que toda essa construção traga bênção, compreensão, amadurecimento, né? Yabio, né? A mãe que vive, né? Yabio, né? Yabio, Ojogbe, Oromi, né? Ojogbe, Oromi, né? O que é isso, né? Abra sua visão, né? E pouse, esteja comigo, né? Abra sua visão, esteja. E vou ensinar um símbolo que é basicamente assim, né? Ibaú. Mas conversa no mental. Não vou fazer palavras aqui, não. Para não ensinar, né? Faz no mental. Mas Ibaú, reverenciada seja. Quando você diz Ibaô, você está dizendo que você reverencia a energia que você reconhece, né? E tem alguma oferenda que é mais apropriada e indicada quando eu quero reverenciar Yami? Eu entendo que Yami é esse princípio gerador da vida, do tudo, do todo. Qualquer energia que eu manipulo Yami. E hoje eu quero oferendar aqui no meu quintal de casa, numa natureza, sei lá onde for. Qual é a oferenda mais indicada para eu fazer isso no meu culto pessoal? Olha,
eu tenho uma enorme resistência em falar sobre oferendas, porque para se chegar em oferendas, eu preciso conhecer muito bem um propósito, entende? Conhecer de alimentos, propósito, eu preciso ter uma relação, uma afinidade com essa energia. E como começar a construir isso? Busque conhecer o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês puderem mesmo, sobre Exu Odara. Ah, o e-book tá bem aqui embaixo no box de descrição, viu? Exu Odara. Adquira o e-book e você vai apoiar o nosso trabalho. Olha, desculpa interromper, gente, desculpa, eu interrompi, né? Mas esse e-book, ele clareou a minha mente, eu fui lendo ele e eu fui me emocionando e sentindo uma energia de gratidão, de encontrei o pai, encontrei o lugar, encontrei a casa. Então eu tô dividindo a minha experiência lendo o e-book Exu Odara, foi escrito pelo Jubone Facalé, é uma obra aqui do nosso axé, viu? Então adquira ele, vai ser divisor de águas na sua vida. É porque, né? Exu Odara Onile Onipaó, Exu Odara Onile Onipaó, Exu Odara, o Senhor de nossa casa, é aquele que sabe sacrificar corretamente. É aquele que consegue enxergar e atribuir o valor que nós estamos dando para o sacrifício. Então, é um mistério nessa cantiga, né? Ojixé palefum aó, Odara pale soba. Ojixé palefum aó, Odara pale soba. É um mensageiro. Ojixé palefum aó. É um mensageiro que sabe abater e fazer disso uma bênção. É a ponte, né? É, a bênção. Né? Um mensageiro que abate e transforma o sacrifício em uma bênção. E essa bênção alcançando os mistérios, ou o dono que não está na terra, os donos desses mistérios, ou seja, a conexão entre esses dois mundos. Então, em Exu Odara, vocês vão ter o início para poder apresentar, nem que seja apenas água, ou apenas a essência de vocês, mas aquilo ser validado como um sacrifício. Então, respondendo aqui, a melhor oferenda e mais indicada quando a gente não tem total conhecimento, né, de todos esses princípios para se reverenciar Yami, água. A água não desagrada ninguém, é isso? Água. Ou através de Exu? Mas através de Exu é a melhor opção. Para se desdobrar qualquer energia, né? Exu é esse comunicador, né? Ele desdobra aquilo que a nossa consciência está preparada ali. Mas em todo caso, se precisar apresentar as suas energias e não sabe como, pega um ovo, barrufa a água, reza esse ovo, evoca tudo que está precisando, se limpa com verdade, com vontade, passa esse ovo em torno do corpo, em torno da casa, no papagaio, no cachorro, no periquito, e quem tiver que passar. Esse mesmo ovo, fechadinho, do jeito que você pega da geladeira. E taca ele nos pés de uma árvore frondosa, chamando pela intercessão. Quebra ele. Pela intercessão ali de Yami. Tenho certeza que esse movimento, que é aparentemente simples, vai ter um efeito. Mas isso soa enorme. Como energeticamente é uma oferenda? É uma oferenda. Mas de libertação. É uma oferenda, porque tudo que é encaminhado a Yami tem um propósito. Eu não vou fazer um ato devocional a Yami simplesmente. Tudo que eu apresento diante de Yami tem um propósito e algo a ser transformado. Sim. E esse é outra pincelada, sabe? Quem pescar, pescou. Vamos lá. Fico por aqui com as perguntas da Ana, nossa queridíssima amiga, irmã. O Alziro agora. Ele quer saber aquele Alziro já iniciado? Porque a pergunta é um babalaô. Mojubá, babá. É necessário limpar as vísceras de 4 pés
tirar fezes, vísceras, para fazer o IPC para Yami, devemos abrir e limpar a moela, descartar o fel, né? Algumas vertentes dizem que sim, outras dizem que não. Então, irmão, primeira questão é, né, há vários cultos dentro de cada família. Não? Por exemplo, quando a gente pega algumas casas de candomblé, sacrificou lá um animal, preparou os axés. O que são os axés? Preparar os axés. É preparar aquelas partes que representam aquilo que tem mais energia, mais vitalidade no animal. As vísceras. Certo. Vai separar algumas partes das vísceras, que eu não vou especificar aqui, vai separar e ali vai colocar os pés do orixá. E volto a dizer, independente de qual orixá seja, ali é um ato reverencial que evoca a grandeza de Yami. Independente. Se eu estou botando ali um axé nos pés de Ogum, ali tem uma relação com Yami. Oculta, mas tem. Então, a depender da casa, as pessoas fazem o IPC, que é a oferenda em Yami, fazem. Às vezes a pessoa vai pegar essas vísceras e fazer algum outro tipo de ebó específico, vai fazer, mas ali, né, evoca o quê? Reverenciar até mesmo a vida daquele animal e devolver à terra uma parte para que os ebós sejam validados, né, e que as obrigações ocorram em paz, sem o ataque dos ajoguns. Então, nesse sentido, há várias formas de se transmutar essa energia, sim. E essa parte que o irmão descreveu é uma parte delas. Uma das diversas formas, das diversas maneiras. Né? Separar algumas partes do animal. Para despachar o negativo. E aí se faz o IPC pedindo um apaziguamento e que as obrigações sejam aceitas e possam prosseguir com calma. Com segurança, né? Com segurança. É uma forma. Uma das inúmeras formas mesmo. Até porque, antes de se sacrificar um animal de 4 pés, dependendo da casa, tem toda uma ritualística já para dar também esse tipo de satisfação, fora de qualquer necessidade de PCE. Certo. Tá? Então, vai depender muito, muito mesmo. Então, é de casa para casa, né? Cada um tem a sua filosofia, isso. Vai jogar ali na hora para compor o rito, vai entender, preciso despachar o negativo, preciso, enfim, reverenciar uma energia. Às vezes o Odu indica, né, porque toda obrigação tem um Odu orientando. Às vezes o Odu indica, não é nem o IPC, fazer uma coisa que não estava nem programado, script, né? Programado. Às vezes pela energia do dia, pela energia da pessoa. Exatamente. Não tem uma receita das de pessoas bolo. que vão chegar ali. É muito dinâmico e fácil. Vamos lá, então. Acho que ficou claro, né, irmão? Hernani, nosso querido irmão, amigo, ele fez algumas perguntas aqui que algumas já foram respondidas, né? Qual que é o papel de Yami dentro de Ifá? Toda, né? Falamos de Odu, toda a filosofia de Ifá é pautada em Odu. E a energia, toda e qualquer energia ligada ao Odu, ali a energia de Yami. Então, está respondido. E quais os poderes atribuídos a essa divindade? Tudo aquilo que se move como uma energia ligada a cada elemento da natureza é um atributo também de Yami. Então está respondido. Todo, né, gente? É um princípio, é o princípio do todo, né? Quando a gente fala, ninguém explica Deus, Yami. Por exemplo, quando se canta, né? Ina, ina, mojubae, mojuba, ina, ina, mojubae. Por mais que esse cântico esteja associado a Exu e a alguns outros orixás do fogo, ali está reverenciando também esse aspecto de Yami, né? Iaiaba, Iaonilé, Onilé, Aiabaô, grande mãe ancestral, dona e senhora da terra. Está reverenciando Yami, né? E aí, assim, né? Yami Odo, Odoareo. Está reverenciando a grande mãe das águas do rio, né? Maré, maré, né? Senhora de todo amor, né? Então, todas essas
manifestações, evocações, e esses princípios que se unem e se desdobram em várias classes de orixá, classes de ebé, tudo isso tem como princípio a cabaça de Ami. E qual a relação e tensão de Ami entre outras entidades? Há uma relação de Ami com outras entidades e a tensão ali de Ami com outras entidades? Então, uma vez que ela é o princípio, não há tensão, há entendimento. Princípios, né? Há entendimento, não? Há entendimento. Então, agora, a relação é tal qual uma relação mãe-filho, dia e noite. Né? Para haver equilíbrio com o Sol, e o Sol está representado através de Obatalá, eu preciso ter a lua de Amilchupá. Né? Para ter o Isalaie, o plano físico, eu preciso ter o Isalorum, a dimensão espiritual que nós precisamos cruzar a fronteira da morte. E ali tem Yami, em todas essas dimensões. Né? Então, o equilíbrio é a polaridade que forma tudo, né? Todas as nossas leis aqui. Certo. E rituais e cerimônias que envolvem Yami? Para além do que já falamos aqui. É bacana, cada um que está assistindo, pesquisar um culto que é tombado pela Unesco, que é das mascaradas do Benin, né? O Efeg Eledé, que é tombado pela Unesco. Né? É legal o pessoal sair aí da live depois, quando acabar a live, pesquisar, porque não é só Ifá que é tombado pela Unesco. O culto dessas senhoras do Benin também do Togo e Benin, é tombado. Então, aí temos um patrimônio imaterial da humanidade a ser pesquisado e debruçado aí por todos vocês. Tá certo. E quais são os preceitos? E quem é que pode participar, né, dessa relação do culto a Yami? Quem está preparado, apto para participar? E quais são os preceitos que envolvem essa outorgação, dessa aproximação, dessa relação? Então, as pessoas há um grande dilema, né? Que são mulheres, mas não, são mulheres e homens que podem participar. São todos? Não, porque exige iniciação. E aí é outro grande dilema. Mas não se inicia em Ami. Porra, me ajuda, né, galera? Me ajuda. A gente já entendeu, né? Só assistir o vídeo lá do começo. Vamos pegar, por exemplo, os mitos. Não vou nem falar de Ami especificamente. Vamos pegar os mitos de Ologun Odé. Ologun Edé, o grande rei conquistador de Edé. A cidade ancestral de Queto. Então, vamos pegar a figura desse grande guerreiro que foi iniciado em todos os mistérios de Oxum e de Ami. Então, ele é uma divindade, um ancestral divinizado que representa essa relação do masculino ligado à prática, ao culto, aos mistérios, certo. Conhecedor. Oxóssi, quando conseguiu acertar lá o pássaro lá e salvar o reino de Obatalá, conseguiu com a ajuda da mãe dele, que era uma Yami, que era uma Jé, que fez ebó para salvar o filho. Então, todos esses grandes mitos têm ali a energia de uma Jé salvando e abençoando ali aquele filho, aquela pessoa que estava ligada. Salve as mulheres, então, sempre poderosas. Exato, e aí a gente percebe que a relação é para todos aqueles que se assumem dentro desses mistérios, que vão exigir, de fato, uma doação muito grande, porque não tem como adentrar nos mistérios da magia de Yami sem se colocar à prova. É verdade, não tem como.
E só dentro de uma entrega inteira e consciente e genuína é que você vai ser posto à prova. E aí você vai chorar, você vai fazer birra e não tem conversa fiada. Não tem. Não tem conversa fiada. Não. Ah, mas aí... Ou se aprimora ou se aprimora. Não. E aí se aprofunda nos mistérios do Obeio-nu. Obeio-nu. A gente pode colocar no grupo, né? Eu já coloquei no grupo. Já coloquei. Então tá certo. Eu vou ler aqui. Thaís. É a Thaís do Ângelo, amor? Acho que sim. Thaís, bem-vinda. Regina, Eva, Veike, Lindaura, todos que estão aqui. Joelma, um beijo. A Eva perguntou se o rito de Iberê, ele seria tal como um batismo. Rê, já vou ler sua pergunta. O Iberê é tal qual um rito de passagem. É o que abrange, na verdade, é o que dá sentido para todas as iniciações que nós fazemos em Orixá, em Ifá, em Egum, no próprio culto ancestral feminino, sabe? Então, em Ebé, o Iberê é o sentido oculto, sabe? É aquele sentido, é aquela jornada da nossa consciência que precisa ser acesa em todos esses ritos que nós buscamos renascer. Certo. Vamos lá. Regina Celice, minha irmã, amiga. Como fica alguém feito na Umbanda fazer a transição para Ifá? Né? Como ficam os orixás, os guardiões que essa pessoa trabalhou, assentou ali na Umbanda e ela vem para o Ifá, né? Não houve um corte energético lá. Como que isso funciona? Na nossa família não altera nada. Não tem choque, né? A Ifá só agrega. As energias se respeitam. Se respeitam. E lembrando, Agora, né, que a gente nunca... Vamos lembrar que, não, a gente tem esse discurso que é até muito bonito de que isso agrega, mas se a gente observa também que há inúmeras incongruências ali, há um monte de coisa que não faz muito sentido, por mais que a energia se respeite, por mais que isso agregue, é impossível ser conivente com algo que a gente entende que aquilo tá errado. Tá errado. Não vai funcionar, ainda vai transgredir ali uma conexão. Dentro da sua cosmovisão. Da religião em si. Sim, mas da prática, da relação. Falando, às vezes a pessoa tem lá uma prática de sei lá... Se relacionar com Exu, por exemplo. Não, vamos falar, botar a Virgem Maria de cabeça para baixo e a gente observa que a Virgem Maria devia ficar em pé. Sabe? Sim. Então, muda a visão, né? Vamos ter que explicar, fulano, olha, não é assim que funciona. Por que você faz isso? Com qual propósito? Qual é o efeito que isso traz para sua vida? Está dando certo? Né? Não está dando certo, então para, porque isso aí não tem sentido. Ó, a Thaís está pedindo para falar um pouquinho sobre as penas, né? Que recebemos nas iniciações. Essa pena aqui não é de iniciação, não, tá? Mas vamos lá. Fala um pouquinho pra gente sobre as penas, que toda mulher ou homem também, quando se inicia, ganha uma pena? Ou só a mulher? Não, o homem, ele usa pena na nossa família, nós utilizamos pena pra fazer carinho na mulher. Tô brincando. Em vários ritos diversos. Não como adorno. Adorno jamais. Só da mulher. É da mulher. Mas por que a mulher usa? Se iniciou em Yami, ela usa uma peninha no cabelo. A pena, ela evoca uma relação de poder, né? E uma parte do todo representa o todo. Então a pena representa a relação com o pássaro. E cada mulher tem uma relação mais íntima com tipos específicos de aves. Tem iniciada que vai receber uma pena X, outra iniciada que vai receber uma pena Y, e não a X, outra vai receber a pena Z e não a X e nem a Y. Tá certo. Entendeu? Então é pra sinalizar ali uma relação, né? Simboliza, eu sou uma partícula do todo e agora eu tenho consciência. Simboliza que ali está uma iniciada. Sim. Né? Essa iniciada, ela se une à sua força ancestral dentro desse culto, específica desse culto,
né? A sua Jé pessoal. E a pena mostra qual é o arquétipo e a posição que aquela mulher ocupa na comunidade. Qual o tipo de arquétipo? Se eu recorro àquela feiticeira, aquela iniciada, para alguma magia mais de proteção, mais de ataque, mais de defesa, uma vez que todas essas senhoras são nossas mães, estão sempre atentas e vigilantes com o movimento que tem na nossa Ebé, na nossa casa, para nos proteger. Sim. Então tá respondido, né? E ainda lendo as perguntas aqui do Hernani, né? Tem essa coisa de trabalhar a energia de Ami para obter proteção, né? Para obter benefícios. Tem. E como é que funciona? Como obter a proteção de Ami? Então, a princípio, existem inúmeras pactuações feitas de inúmeras maneiras, inúmeras formas. Então tem ofó, encantamentos que são específicos, tem árvores que são específicas, oferendas que são específicas dentro dessas árvores e desses ofós. Mas somente um iniciado pode fazer, certo? Isso eu não posso falar aqui. Então tá, então a gente pula para continua estudando. Para quem quiser, essas perguntas vêm do nosso grupo, tá? Aqui do WhatsApp, do Ojubone Facalê, tá? Que a gente tem um grupo de estudos, a gente está respondendo as perguntas de lá. E um curso sobre Yami está sendo preparado, tá? E quando a gente estuda sobre esses princípios trazidos aqui, a gente começa a aprender o caminho das superficialidades que a gente sempre costuma buscar em algumas pessoas o oráculo para tratar. Como ser feliz no amor, como prosperar financeiramente, né? Como vencer a mim mesmo. A gente está estudando lá do Beabá como, de fato, enxergar a nós mesmos dentro desse todo e encontrar um caminho. Tá. Agora, a proteção, né? Que ele perguntou. Qual foi proteção e benefícios. Como obter proteção e benefícios de Ami? Fora dessa questão ritual que eu não posso falar aqui, mas busque sempre abençoar, que vai ajudar muito, né, dentro dessa relação, alguma pessoa idosa, principalmente se for mulher, sabe? E fazer isso sem intenções. Sem aquela ideia de garantir o pedaço no céu, sabe, né? De barganha, sem intenções, sabe? Busca abençoar e busca receber a bênção dessas anciãs. Isso já vai ser um grande passo também. Para ter essa proteção, né? E esse benefício. Muitas vezes a gente despreza e acaba não percebendo também a importância que uma pessoa numa condição de ancianato, mais velha, né, que está numa relação muito profunda com seus ancestrais, independente se a trajetória não tenha sido uma trajetória lá, grandes coisas, mas só em ter vivido o que viveu, isso já se refez, e se refez, e se refez como experiência de vida. Então, muitas vezes, através de uma anciã, a gente consegue algumas bênçãos sem esperar. Mas, ô Jubona, eu não tenho uma anciã na minha casa para reverenciá-la, para pedir a sua bênção. Faça isso com uma anciã que você encontrar no seu trabalho, né? Na sua vizinhança, atravessando aí a rua. Agora que você entende esse princípio, né? Podemos passar para a próxima? Isso eu estou falando fora dos ritos que as pessoas gostam de fazer e ter. Estou falando fora das manipulações energéticas. Estou falando aquele tipo de sacrifício que é aqui no trato humano. Porque às vezes, quem é que não tem um idoso em casa? Né? Muitas pessoas têm um idoso em casa ou na família. E aquele idoso foi uma carne de pescoço aí, né? Durante a sua relação. E aí, às vezes, né, humanamente falando, racionalmente falando, fica difícil desenvolver essa relação, né? A benção. Ou então tratar com esse respeito, entendendo isso que foi posto aqui. É importante isso, porque não é fácil, né? Vamos lá, então. Quais são as oferendas? Bom, isso aqui a gente já falou, né? Mais apropriadas para garantir a proteção e ajuda de Ami. Uma vez que eu não sou iniciado e eu estou conhecendo Ami, e eu quero fazer ali uma oferenda para me proteger, para proteger a minha casa. É possível? E quais são?
Olha, eu vou trazer um exemplo aqui de uma oferenda simples que evoca esse alerta, essa proteção. Tá? Uma maçã. Coloque uma maçã vermelha, tá? Uma maçã vermelha. E ali busque, não? Pela proteção em torno do lar, da família, sabe? E se a coisa estiver muito difícil mesmo, muito brava, espete essa maçã com vários cravos, cravo da Índia, espeta essa maçã com os vários cravos e rega com um pouquinho de conhaque, sabe? Um pouquinho de conhaque e um fiozinho de mel. Fiozinho de mel na intenção de Exu. E ali coloque pedindo clemência, proteção. Que pode deixar dentro de casa, né? Pode. Pode sim. deixar até estragar, murchar, pode. mofar. Depois despacha na terra. Numa árvore, sabe? Numa árvore. E pode renovar, certo? Isso é para quando tiver uma situação brava. Então esperamos que não tenha que renovar. Que aquilo se resolva de uma vez. Tá. E uma oferenda semelhante a essa pra gente sempre deixar dentro de casa, para todo dia ir ali, né? Acordou, Ibá, Yami, Baô, que o dia seja próspero, que o dia seja alegre, pedir pela família, pela vida do casal, dos filhos, enfim, pela vida. Tem algo que a gente possa fazer todo dia ali, dentro de uma oferenda? Ori Bewo, Ori Bewá, Ori Bewo, Ori Bewá, Enitokan ire bo Yamire. Yami tocan ire bo, yami ire. Yami tocan ire bo, yami ire. Meu espírito, meu coração, minha alma, minha essência, yami tocan ire bo, esteja sempre coberto, abençoado. E as mães podem fazer esse mesmo exercício nos filhos? Nos maridos? Caso eles não queiram fazer, espera dormir. Estou brincando. Me tocando ire boa, Axé. Bom, vamos lá então. E quais responsabilidades vêm com a devoção e conhecimento sobre Yami? Uma vez que eu conheço essa energia, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Eu começo a me relacionar, que seja falando um mantra, ou que seja levantando todo dia e falando Ibá, Yami. Eu reconheço Ibaô e eu reverencio nessa grandeza dessa energia. Quais as responsabilidades que vêm, né? A maior responsabilidade de todas, para mim, ao meu ver, é aquela que está associada à cabaça da paciência. E o que isso significa a nível prático, né? Pragmático? É o quê? É ser uma pessoa menos, como é que se fala? Imediatista, sabe? É aquela pessoa que aprende a ser mais moderada, não age pela emoção. Uma pessoa que se relaciona com a Yami, ela não deve agir pela emoção, se contaminar. Porque fulano xingou tua mãe. Pera lá, deixa eu ver. Mamãe, você fez alguma coisa que fosse passivo de ser xingado? Por que fulano xingou? Tá, devo chamar a polícia? Devo fazer o quê? Devo tirar de perto? Não se inflamar previamente, né? Sabe? Não se inflamar, porque tudo fica mais potencializado dentro dessa relação com o Yami. E essa potência, né? Essa potencialização pode despertar um fogo que é capaz de te consumir. E a todos que estão em volta. Isso com homem e com mulher? Dentro dessa relação? Principalmente a mulher, né? Principalmente. Porque a mulher tem essa conexão direta, né? Ela é capaz de transformar ali em abundância, mas também de destruir, devastar, né? E qual a importância aqui de cada... A gente vai falar sobre Odu hoje? Ou só sobre... Vai falar? O Hernani ainda, né? Perguntou sobre Odu. Os Odus, os signos de cada cabeça, né? Qual a importância disso, de conhecer os Odus, os signos da nossa cabeça, da nossa identidade, como que eles influenciam o nosso destino? Toda forma que seja capaz de dotar o ser humano de um autoconhecimento, de contribuir para que cada indivíduo desenvolva um autoconhecimento,
é uma forma de positivação com a energia de Yami. Então, é fundamental as pessoas receberem Odu. Fundamental, fundamental. Seja o Odu de nascimento, que ajuda muito, o Aratumbi realmente ajuda, sabe? Porque é onde a gente percebe que existe um caminho capaz de explicar, de ajudar, de orientar, que não está amarrado ali na iniciação, tá? Então, seja no próprio Odu de iniciação, que vai passar a direcionar a vida daquela pessoa renascida. Entende? Ou seja, equilibra o negativo. Todos os Odus, eles chamam atenção para o negativo daquele caminho. E como potencializar também o positivo, né? E para potencialidade. Então é de suma importância para que a gente consiga, de fato, não ficar batendo cabeça aí, né? Exatamente. Agora, Cláudia, querida irmã do grupo, qual que é a relação de Yami com Oxum? Então, vamos pegar... E esse, né, dentro de existe um sincretismo com outras divindades que têm relação com Yami? Eu não diria sincretismo, mas eu falo de conexão mesmo, de desdobramento energético. Vamos enxergar que Yami é um princípio, e esse princípio pode ser desdobrado de várias formas, né? Então a conexão com Oxum, dentro de alguns cultos, é total, né? Na nossa família mesmo. Todas as iniciações dentro do feminino ocorrem a partir de Oxum, independente de qual seja a orixá daquela pessoa. Tá? Na nossa família, todas as iniciações acontecem diante de Oxum, porque nós reconhecemos Yami Abotô, Yami Oxum, como a grande senhora do culto, e essa senhora do culto está ligada ao Odu Oxê, a diversos outros Odus que falam de Oxum sendo como aquela mãe que eleva a nossa essência para que possamos nos relacionar com essa grandeza chamada Yami. Então a relação é que Oxum, né, e a Oxum é uma partícula, né, de Yami. É isso? É uma face. É uma face de Yami, uma representação de Yami. É uma maneira de desdobrar toda uma energia uma face. imensa. Porque Oxum, né? Oxum, ela tem pactuação, tem fundamentação com inúmeras energias. É a água. Então, todas as energias se relacionam com a água. Tá? Então, Oxum, quando a gente pega o mito em Oxetumá, que fala do próprio Olodumare, da própria energia divina, retornando à Terra na forma humana, e quando a mulher que se inundou desse poder e que tinha uma criança no seu ventre, ali nós temos a personificação daquilo que representa a grandeza de Oxum. Tá? Essa mulher fértil, essa mulher plena de si, essa mulher, essa natureza que está em sua maior fase de abundância, no sentido natural, no sentido de plenitude, de energia, de pactuação com Deus. Então, Oxum representa essa matripotência, né? Conforme o Yeronke diz, a matripotência. Então, vamos lá. E existe, né, alguma outra entidade que a gente faz essa alusão a Yami? Total. Iemanjá, Yamieré, Yaonlá, Yamapô, Apaocá, são várias. São todas faces de Yami. Todas. Tá certo. Mas só que todas com um culto específico. Certo. Todas um culto específico. E cultos complexos. Extremamente complexos. Joelma Hermes, querida irmã, saudades. Vamos lá. Se ao expandir o poder pessoal através da magia pessoal, né, tratada ali, já tendo a clareza de qual o propósito ali da conexão com o feminino, com a Yami que foi direcionada ali, já seria o suficiente para vivenciar a nossa relação com Yami, deixando para realizar ritos e cerimônias de invocação apenas quando orientado pelo oráculo, isso levando em conta que Orumilá
é o canal para apaziguar Yami. Seria essa segurança para realizar tais pactuações? Então, existe sim uma relação entre Orunmila e Yami, mas é também, né, não é a única. A gente aprende que Orunmila é a energia capaz de apaziguar Yami, a única. Mas por quê? Orunmila é o orixá que trabalha em cada indivíduo humano a compreensão. Certo. E a compreensão é algo extremamente difícil. É uma palavra simples, singela, mas que, putz, a gente demora uma encarnação inteira para conseguir compreender o que é a vida. E olhe lá, às vezes só depois que morre passa num Mobral espiritual, no supletivo do lado de lá, que a gente vai falar, a vida era isso, reprovei na prova. Então... que tonta que eu fui, Deus. Então, né, a gente aprende Orunmila como essa base da compreensão. Mas são vários orixás que dão sentido à vida. E através de vários orixás conseguimos desenvolver a compreensão. Orunmila, ele é mais forte e é a maior referência, por quê? Porque Orunmila representa um culto específico e dentro desse culto ele é a principal divindade, assim como Xangô é a principal divindade de Oió, assim como Oxum é a principal divindade, né, em Oxobô, em algumas outras regiões. Então, é muito importante a gente perceber da onde que vem o mito. Da onde que vem o mito. Porque, a depender da região, naquela região, aquela divindade vai ser a mais importante. Então, para nós nos utilizamos como iniciados em Fá, Orunmila e Fá, sim, de Orunmila sendo a principal divindade que permite a compreensão e o apaziguamento de Junta Yami. Mas fique atento quando tiver sempre alguma palavra como somente ou único ligada ao orixá, porque a gente pode acabar encurtando, né, um pouquinho o caminho, embora aquilo esteja correto por uma gama de iniciados. Mas qual é a pergunta? Ou seja, ela expandiu o poder pessoal dela através da magia pessoal particular que ela já desenvolveu, entendendo ali, né, na sua relação com a Yami, que ela tá trabalhando energeticamente. Isso é o suficiente? Vamos dizer, eu me iniciei em Oxum, uma Oxum específica ali dentro da minha necessidade. É o suficiente para eu me relacionar com o Yami? A vida é muito dinâmica e a cada etapa vencida a gente descobre apenas aquilo que a gente não conhecia. Então é assim, quando a gente passa a conhecer de algo, é apenas atestando o que a gente desconhecia. Né? Então sempre vai ter algo a ser explorado, a ser descoberto, a ser aprimorado. Então, se a minha energia que é aprimorada com a dinâmica da vida, com o amadurecimento da vida, então a gente sempre vai ter alguma parcela a descobrir, a desvendar, a ser trabalhada. Mas lê a última pergunta, por Então, favor. assim, deixa eu só perguntar, dentro aqui do contexto que a Joelma colocou. Eu assentei Oxum no meu caminho, uma Oxum específica ali dentro da minha necessidade. Foi para trabalhar algum equilíbrio dentro da minha energia, da minha identidade, certo? Para equilibrar os meus obstáculos, aquela energia que mais conversa comigo e mais ia me ajudar naquele primeiro momento ali. Ponto, entendi isso. Isso não serve para eu me relacionar unicamente esse assentamento ali com o Yami, certo? E eu também não preciso esperar que haja uma cerimônia com uma oferenda de um sacerdote para me relacionar, certo? Agora eu entendi. Não. Eu posso me relacionar naturalmente com aquele afoxé ali, com aquele ponto de força, que é um ponto de comunicação, onde tem ali, né, a minha partícula junto com o do meu orixá. Mas aquilo ali não é suficiente para eu expandir o meu culto a Yami. Não dá pra gente responder essa pergunta aqui, não. Simplesmente isso. Por quê? Às vezes a gente tem uma obrigação como certa e definida e acabada, aí veio um raio lá do Ori, né? Vem um raio da pessoa, dos raios que partiu, sabe? E sonha, e aí daquele sonho já tá
já está apresentando um caminho iniciático que era para complementar aquele assentamento, aquela obrigação que estava tudo certinho ali, bonitinho. Acontece isso muito. Por quê? A partir do momento que a consciência se adequou com aquela energia, coisa e tal, a depender de como essa consciência evoluir, ela pode começar a ser apresentada ou ter uma espiritualidade que passa a se apresentar para ela, trazendo uma demanda nova. E essa demanda nova, obviamente, vai ampliar o escopo de relacionamento que essa pessoa já tem a nível de religião, de prática espiritual, magística, medicinal, xamânica, seja lá o que for. Certo. Então vai ampliar. E eu posso usar esse meu afoxé, esse meu assentamento, ou uma extensão dele. Vamos dizer que você veio aqui para o Rio de Janeiro, assentou, ficou aqui porque ficou pesado para levar no voo. E aí você tem lá uma extensão, né? Que você vai lá. Eu posso ali, com essa extensão energética, reverenciar Yami, trabalhar a minha energia, a minha prosperidade, a proteção da minha casa, a minha família, a minha relação intrapessoal. Eu posso fazer isso sem esperar uma grande cerimônia. O nome, se a pessoa recebeu um afoxé, aquele afoxé em si tem uma energia. E essa energia foi desdobrada de um princípio, e esse princípio é Yami. Então não precisa ficar evocando diretamente o nome. Evoca a chave que foi entregue ali naquele afoxé. O nome, a energia que foi entregue ali naquele afoxé. E pronto. Não precisa enfeitar o pavão, o papagaio. Sabe? Se eu recebi um assentamento, esse assentamento é de... sei lá, é um assentamento de Iemanjá. Eu recebi um assentamento, eu preparei, entreguei para a pessoa. Para que eu vou pular por cima do nome, do afó, da palavra, da força, da energia ligada a Iemanjá e chamar diretamente Yami? Ali eu tenho, né, toda aquela natureza já trabalhada de Yami. Ou seja, se eu assentei aqui, né, Yami Apauká, Ibaoiá, eu posso trabalhar ali a minha relação com Yami, com esse todo, com essa partícula que se relaciona comigo. Estou me relacionando com Yami. Apauká. Então a energia que você assenta para você, que você trabalha no seu caminho, é a que foi mais indicada, é a que tem mais ressonância com a sua própria energia pessoal para se relacionar com esse todo. Então pode. E você pode se relacionar diretamente com a energia que foi evocada para você, sem precisar, né, passar por Orumilá, por exemplo, né? Há uma segurança nessa relação. O problema é a gente criar idealizações a partir de nomes. Todas essas energias, elas trabalham conjuntamente. Todas essas energias, para eu poder ir lá diante de um assentamento de Iemanjá, eu tenho que ter alguma compreensão mínima sobre aquilo. Ali eu já tenho uma relação... O que eu estou fazendo ali, né? O que eu estou querendo fazer ali? Então ali eu já tenho uma relação com o Orumilá. Sim. Né? Para eu movimentar uma palavra, uma magia ali naquele assentamento de Iemanjá, eu tenho que movimentar, desdobrar algo. Ali eu já estou tendo uma dinâmica com o Exu. Sim. Então, naturalmente, tudo aquilo que eu faço a nível de transmutar energia, conscientemente ou não, está se associando a algum elemental e alguma força divinizada. Entendeu? Mas só que todos esses princípios giram em torno de Yami. Tá, então quando você desenvolve a relação com uma Yami X, você desenvolve uma relação com o todo, tá? Dá pra deixar isso claro, então. Não sei se a sua pergunta foi respondida, Joelma. Eu acho que foi. Quer colocar mais algo? Acabaram as perguntas. Quer colocar algo mais, mano? A princípio é isso. Joelma, saudades. E aqui, ó. Agora que eu vi que a Verdinha engoliu meu telefone aqui, né? Vê se ela tá respondida, então. Joelma, tá respondida, Joelma? Fala aí. Agora que eu vi que eu tô cortada aqui, gente. Eita, lelê. Eu acho que foi respondida, né? Ou seja, o assentamento de Yami, né? Quando eu falo Ibá, Yami, todo dia, né? Em pensamento, porque a energia transcende espaço-tempo, né? Ibá, Yami, eu sei o que eu tô falando, para quem eu tô reverenciando. E eu tô reverenciando aquela específica ali, mas eu tô reverenciando o todo também. Devo explicar uma coisa, né? Que você falou agora assentamento de Yami, você falou no automático. Porque, né, volto a dizer, todos esses cultos, desses diversos orixás, tem ali presente a energia de Yami.
Então não preciso ter um assentamento específico da Yami Oxorongá ali, numa condição... Sim. Quando eu falei Yami, eu falei, né? Numa condição usual, Dessa... ou que, tá ligado? Né? Até porque os ibais que são feitos ao longo das iniciações para femininos são ibais específicos, de energias específicas, e são ibais que não ficam sequer, a maioria deles não ficam sequer amostras, todos eles são trabalhados na natureza e ficam cultos, porque é um culto oculto, é muito secreto, o culto é muito oculto mesmo, não são coisas que ficam amostras. Sim. Né? Não são objetos que ficam amostras. Sim. Então, é onde, uma vez que aquilo está selado energeticamente e eu me comprometo através das inúmeras ritualísticas com aquela energia, pronto, eu preciso entender o peso da minha existência que passou a ser triplicado. É isso aí. Então, acho que foi, né, Joelma? Eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Saudades de você. Espero que você volte logo, ou que a gente voe por aí. Então é isso. Quer pôr mais algo, amor? Não, só te agradecer. Coisa rica, tá linda. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tá na live, aqui a gente tá no YouTube, porque o canal do Ifá Kalê, ele tem um canal aqui no YouTube também, viu, pessoal? Ifá Kalê. IFA, espaço, K de que bom, AALE, tá? Ele mandou, ele tem um canal, então se inscrevam lá, porque ele vai começar a lançar aulas lá. E é o conhecimento. Fabíola, eu quero cuidar... vou falar rapidinho aqui. Pra quem vai cair nesse vídeo aqui, Fabíola, eu não entendo direito o que vocês falam, ainda não é o meu mundo, mas é algo que tá mexendo comigo, tá me convidando, mas eu não sei o que fazer, eu não entendi direito, eu sou leigo, eu não entendo a linguagem, de forma bem simples. Como eu posso começar a cuidar da minha espiritualidade para desembargar, né? O amor não chega, o dinheiro não chega, tá tudo ruim, tá todo mundo nas minhas costas, o mundo tá aqui, tá pesado. Como é que eu começo? Do pouquinho, todo dia. Tem essas pessoas. Eu não acompanhei. Falo rápido demais, né? Pra quem vai cair aqui, que precisa de uma orientação. Eu sou leigo ainda, eu não entendi o que vocês falaram. Né? De forma simples, como eu posso começar a desenvolver a minha espiritualidade? Lembrando, né, pessoal, que não tem muito pra onde fugir. É o arroz com feijão. A gente tem que fazer aquilo que tá bem aqui, ó, na nossa cara, e a gente não faz. Mas fala. Primeiro passo, né? Buscando conhecimento, não tem como fugir disso. Não tem conhecimento, tem que estudar. Sabe? Tem que buscar conhecimento, não tem como fugir. Porque senão a pessoa corre o risco de buscar a salvação através da religião, e eu não enxergo, o culto feminino não pode ser equiparado à religião, nunca. Sim. Sabe? É uma magia muito livre. Magia, quando falamos de caminho do feminino, não estamos falando de nenhum postulado, de nenhum preceito imposto por religiões, aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Né? E é uma energia que se manifesta também além das determinações sacerdotais, sabe? Então é uma energia que pode se apresentar para uma neófita, para uma iniciada ou para um iniciado e começar a trazer ensinamentos que podem até colocar em xeque um sacerdote corrupto, sabe? Ou corrompido. Aí que está o perigo, por isso o medo, o temor. Sim. Sabe? Porque é uma energia que se manifesta e, porra, sem dó e sem piedade. É imparcial, né? É imparcial. Por ser esse princípio. Né? Então, é um princípio muito poderoso. Ou seja, desculpa, vai. Né? E então, quando falamos, né, de culto feminino, geralmente a pessoa deve respeitar os seus sentimentos e fazer desses sentimentos uma forma de guiar a própria busca. Sabe? Se o sentimento está levando a se relacionar lá com os guias da Umbanda, beleza, fica ali que está mais seguro. Sim. Tá tudo certo. Se o sentimento está batendo mais pulsante pelo orixá lá no candomblé, pelo vodum lá no candomblé, pelo inquis, vai lá, fica lá, vai seguindo aquela jornada, porque a consciência, ela sempre vai se colocar naquele local que é mais adequado para ela. Sim.
Simples assim. Sabe? Então respeite os sentimentos, respeite os estágios, os diversos estágios de cada um de vocês. Não se guiem pela pessoa que está apenas do lado, mas busque se guiar também pelo respeito que está vindo como um sentimento genuíno. E isso é muito importante. É isso. Vamos estudar, né? Quanto mais a gente busca por conhecimento, mais a gente encontra uma luzinha ali no fim do túnel, né? E fazer o dever de casa, né, gente? Se eu quero viver espiritualidade, onde eu começo? Onde? Na minha casa, é o meu primeiro sacerdócio. Não dá para negligenciar, né? O ser esposa, o ser esposo, o ser pai, o ser mãe, né? A higiene da minha casa, a maneira como eu cozinho, porque ali tudo tem espiritualidade. Pelo menos eu vejo a espiritualidade em tudo que fazemos, né? Não se separa. Na hora que você tá fazendo sexo, a espiritualidade não tá ali. Peraí. Não é que esteja ali também, ó, que fofos. Não, né? Mas a espiritualidade está em tudo que fazemos, né? Em tudo que sentimos. E é isso. Então, muito axé para todos vocês. Ali a gente está no canal do Ifacalê. Bem-vindos vocês todos aqui. Esqueci. Viu? A gente passou a live inteira, o vídeo inteiro olhando para cá para baixo. A gente ainda não tá fazendo live do canal do Ifá, porque precisa ter, se eu não me engano, 1000 inscritos pra começar a fazer live. Então a gente tá fazendo daqui, porque a gente queria interagir com vocês. E a gente aproveitou pra gravar ali de cima do aparelho dele para o canal dele, tá? Estamos preparando cursos, vem um monte de novidades por aí. Vamos se cuidar. Quer falar algo mais, amor? Só te agradecer o espaço, a oportunidade, agradecer o Ifá. E que Ifá possa te abençoar muito. Né? Nos abençoar. Nos abençoar, claro. Né? E é isso. Já me abençoou. Já me abençoou com essa azeitona da minha fada. Te amo bastante. Muito bem. Peraí, gente, vou desligar, tá? Tô brincando. É isso, pessoal. Obrigada por vocês que estiveram aqui, tá? Se eu esquecer de falar o nome de alguém, nunca é bom falar nome, né? Ainda mais eu que sou distraída. Alziro, um beijo. Joelma disse que respondeu sim. Thaís, a Regina, João, queridos, Veike, Eva, Lindaura, Ana Souza, o Sérgio, acho que a Karina, e quem mais que mandou pra cá? Cláudia, Hernani, Ana Lúcia. Um beijo pra todos vocês, viu? Grande axé. Axé a todos. E até a próxima. Até.